Queria estar fazendo mais uma pergunta para o senhor. Todo mundo tem esse questionamento. E se chega um morador de situação de rua e ele reconhece os seus erros, ele sente necessidade de melhorar, de voltar a ter uma vida, se sente digno de voltar a ser aquilo que ele era ou até melhor, e ele fala para o senhor assim: poxa, eu quero voltar a ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje, do que eu era. Das duas situações, uma, quando ele tem família, para onde que ele vai, né? Como é que faz para ele ter acesso, independente se a família mora longe ou não. E outra, se ele não tem família, qual o lugar que ele é direcionado aí? Se ele, mesmo ele sendo dependente, tem algum lugar, uma casa de recuperação? O que o senhor normalmente faz com essas pessoas? Então, o que acontece? A gente já viveu algumas frustrações a respeito de esperar esse retorno do camarada sair da rua, né? E por a gente estar esperando isso, a gente acabou errando muito, porque, pelo incrível que pareça, o nosso discurso não é ele sair da rua. O nosso discurso é simplesmente amar pessoas. Não é porque é morador, não é porque está em situação de rua, não, é amar pessoas. Quando a gente entendeu que precisava amar as pessoas, a gente começou a ver o resultado de fato baseado em Cristo. Quando a gente vai para a rua pensando em salvar a pessoa, tirar ela da rua, na maioria das vezes a gente se frustra porque ele não quer sair da rua. Mas quando a gente vai para a rua e ama do jeito que eles estão, é quando a gente encontra pessoas que querem sair da rua, totalmente ao contrário. Quando eles decidem em sair da rua, quando eles decidem a abandonar as ruas, a gente tenta mobiliar de todas as formas, se mobilizar, né? De todas as formas para que ele possa sair da rua. Então muitos, por exemplo, tem uma Minha Casa Minha Vida e ele saiu, o nome dele, ele ganhou. Então a gente tenta montar a casa dele, levar as mobílias, né? Fogão, geladeira, cama, coisas básicas para poder montar a casa dele. Alguns ganharam Minha Casa Minha Vida, mas não querem sair, tá entendendo? Por isso que eu estou explicando isso. Mas quando ele decide sair, então a gente tenta mobiliar. Outros que decidem sair, mas não tem casa. Então a gente tenta avaliar a situação, como já existiu e existe algumas das situações que a gente tem alugado a casa para que essa pessoa possa ficar na casa por um período, por um tempo, até que ele consiga estar bem estabilizado e conseguir andar com as suas próprias pernas. Então a gente tenta ajudar também dessa forma. Outros pedem a gente para poder voltar para casa, a gente leva até a casa deles. Alguns que, por exemplo, que saíram de Nova Iguaçu e voltaram para sua casa em Arraial do Cabo, então a gente pagou a passagem para poder levar até a família. Outro que saiu de Nova Iguaçu e foi para São Luís do Maranhão, a gente comprou a passagem dele de avião, colocamos ele dentro do avião, ele foi para São Luís do Maranhão. Enfim, o que ele decidir a fazer em relação a sair da rua, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, tá entendendo? A gente tenta, com o nosso recurso, com aquilo a qual a gente tem como recurso enviado tanto pelos irmãos, pela igreja, e aquilo que a gente consegue levantar, a gente consegue fazer com que ele venha sair dessa situação de rua. Mas repito, caso ele queira. Caso ele não queira, cara, a gente continua amando assim mesmo. Porque assim, tem pessoas, né, moradores em situação de rua, né, se eu tiver errado, o senhor me corrija, que alguns deles querem ficar na rua, não é isso? Sim. Por que eles querem? Porque eles naquele momento, né, naquele pequeno instante, ele quer ficar na rua, não quer sair. Ele se vê livre, eles se verem livre. Eles não têm os problemas que ele tinha dentro de casa, não tem a responsabilidade que eles tinham dentro de casa, com esposa, com filhos, com pais. Eles se veem livres. Eles não têm hora nem para acordar ou hora para dormir. Eles simplesmente vivem a sua vida da maneira como eles querem. E é um refúgio. Como a droga é um refúgio, como a bebida, a cocaína é um refúgio, as ruas são um refúgio.
É um refúgio para eles poderem se ver livre dos problemas que eles acabaram atraindo ou cometendo dentro de casa, entendeu? Vou fazer mais uma última pergunta com respeito à situação da política pública do Estado poder intervir, porque nós percebemos que em alguns países a porcentagem de moradores de rua é bem menor, porque também, além da ação da igreja, mas também porque o Estado ele tem uma ação em prol de tratamento dessas pessoas. E aqui no nosso estado, Rio de Janeiro, no Brasil, a gente tem uma debilidade muito grande em políticas públicas em prol desses moradores de situação de rua. E algumas pessoas, os cristãos, acham que não deve se fazer essas missões urbanas de ir em contra a necessidade dessas pessoas, porque o Estado, isso é missão do Estado. Então o Estado deveria estar fazendo esse apoio a essas pessoas. Eu queria perguntar para o senhor, nós como cristãos, a gente deve esperar isso ou deve ir de encontro? Porque é como se algumas pessoas pensam que a gente está alimentando o mal. Então, quando a gente cuida desses moradores de situação de rua, é como se a gente estivesse sendo conivente com a situação de não haver política pública. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Isso é muito simples, cara. Na verdade, Iago, o que mais acontece no meio cristão é que a gente dá desculpa para poder fazer o certo. Então a gente acaba lançando a culpa no governo. Esse é o papel do governo, o governo que deveria fazer. Sim, muitas coisas o governo poderia estar fazendo, o governo poderia estar ajudando. Tá, mas ele não está fazendo. E aí eu cruzo meus braços e fico quieto. Eu cruzo meus braços e fico olhando. A Bíblia vai nos dizer que Jesus tentando nos ensinar, quando ele diz que tive fome, não me deste de comer, tive sede, tive frio, estive preso, doente e não me visitaste. Quer dizer, ele não está nem falando ali de salvação, ele não está falando de pregar o evangelho, ele está falando de visitar e de suprir o básico para aquela pessoa. Nós, como igreja, a gente não pode esperar que o governo venha fazer a parte dele, se nem a gente está fazendo a nossa parte. Sim. O governo, por mais que ele desse um abrigo, por mais que ele levasse comida, dificilmente ele levaria amor. A igreja leva amor para esse povo, cara. A igreja leva de fato o que eles precisam, que não é sequer suprir as suas necessidades básicas. É amor, cara. É o abraço, é um beijo, é estar junto, é sentar e ouvir, cara. É sentar e ouvir. A gente vê pessoas pagando rios de dinheiro simplesmente para que um psicólogo possa ouvir os problemas dele ou os problemas dela. E na verdade, a gente tem tudo isso sem a necessidade de ter um psicólogo, até porque a gente tem um psicólogo dos psicólogos. Então a gente senta lá e ouve como se fosse de fato um psicólogo ouvindo os problemas e a necessidade desse povo. A igreja tem o papel de amar pessoas, cara. A igreja precisa amar pessoas. A igreja ela precisa parar de dar desculpa. E outra, uma das coisas que eu aprendi lá no início é que quando a gente fala igreja, aí quem estiver me ouvindo pode pensar assim, então a minha instituição não faz isso, ela está errada. Não, somos nós, pessoa, igreja, nós. Eu preciso ir. Eu não preciso aguardar o grupo A ou o grupo B. Eu não preciso esperar o evangelismo em massa. Eu preciso ir e amar pessoas. Eu, como igreja, preciso amar pessoas. É isso que falta. Se a gente continuar colocando a culpa no governo, a gente não consegue ser igreja. Que de fato era o que Jesus o que Jesus sempre quis. Que a gente fosse igreja e fôssemos como ele. Mais outra pergunta. Lá em Tiago 2 fala sobre... Tiago 2, se eu não me engano, no versículo 24, fala que o que adiantaria
né, se a gente chegasse para uma pessoa que estava com fome e nu e a gente desse uma palavra para ela, mas que proveito há nisso? Somente dar uma palavra e ela continuar com fome e continuar com frio. Se o Senhor pudesse passar uma mensagem para essas pessoas que estão nos vendo agora, para que elas viessem a despertar para esse evangelismo pessoal, independente da situação de igreja ou não, o que o Senhor falaria para elas? Porque a gente sabe que há uma logística por trás do evangelismo. Então a gente vai com o objetivo de encontrar a necessidade das pessoas. Desse morador de rua, de situação de rua, o principal é a fome e o frio. Claro, enrolei, porque ele falou que a necessidade das pessoas era amor. Tô falando. Não, tá bom, fechou. Faz a pergunta, cara. Não, olha. Quero responder essa pergunta. Vai lá. Não, então, quero responder essa aí, vai lá. Tá bom, então tá, vamos lá de novo. Mas uma outra pergunta. Lá em Tiago fala que proveito há em que uma pessoa que tem fome e frio, se eu não me engano é isso, e ela... E é uma pergunta, Tiago pergunta, em que proveito há nisso? Você ir dar uma palavra para ela de bênção e que Deus vai te abençoar, Deus vai fazer alguma coisa, e a gente não sana a necessidade dessa pessoa, desse necessitado. E tem muitas pessoas que vão para a rua e só realmente dão uma palavra e viram as costas para a necessidade, dessa necessidade de fome e sede. Claro que a necessidade não é só essa, mas viram as costas, só dão uma palavra de bênção. O que o senhor falaria para essa pessoa, para que ela viesse despertar aí de encontro as necessidades, não só uma, mas necessidades dessas pessoas que estão em situação de rua? Então, eu vou falar ali, ok? Ok. O recado é simples. Se você orar pedindo para conhecer o coração do Pai, você vai ver que o coração do Pai, ele bate por vidas. Ele bate por vidas. E é todo tipo de vida que ele bate. Nós vamos perceber que Deus está preocupado principalmente com aqueles que estão à margem da sociedade. Ele pega as coisas loucas desse mundo para que possa confundir tudo e transforma em sábios. Se orarmos e falarmos, Deus, nos mostra o teu coração, pode ter certeza que Deus vai te revelar onde estão as vidas que se encontram necessitadas pelo amor de Deus. Eu lembro do dia que eu orei e falei, Deus, que se o Senhor encontrar um coração sincero aqui hoje, que o Senhor envie eles para os moradores de ruas, para as prostitutas, para as pessoas que encontram necessitadas agora. E 3 anos depois, eu vendo esse mesmo vídeo, essa mesma pregação, eu percebi que Deus ele tinha encontrado o nosso coração. Ele estava falando conosco para que a gente fosse até essas pessoas e pudesse cumprir o ID, cuidando dessas vidas que na maioria das vezes as pessoas não querem cuidar, porque dá trabalho, tem muito espinho, tem muita sujeira para poder limpar. Se eu posso te dar algum recado, ore para conhecer o coração do Pai e você vai ver se de fato você está fazendo aquilo que Ele quer ou não. Então, galera, a gente está encerrando mais essa entrevista, tá bom? Foi ótimo estar com o senhor, a gente agradece. Amém. A gente espera estar mais vezes Amém. juntos. Espero que tenha edificado o seu coração e que você venha despertar para essas missões urbanas. Então, graças e paz. Amém. Um abraço. Amém.